Primeiro-Ministro veio dizer que a proposta sobre o imposto sobre o património ainda não está fechada. Eu pergunto que contributo é que o PSD vai dar? O PSD já deu um contributo muito bom, que foi a não alimentar essa questão. Como sabe, já fui instado várias vezes a pronunciar-me sobre esse imposto e sobre o agravamento dessa fiscalidade, e eu tenho reiteradamente dito que até haver proposta de orçamento não vale a pena estarmos a comentar coisas que depois não sabemos se o Governo tem realmente a intenção de fazer ou não. E este foi um exemplo, creio eu, bastante eloquente de como estamos a falar de notícias que são geradas dentro da maioria e do Governo, porque não foi ninguém da oposição, com certeza, que veio falar da possibilidade do Governo criar este imposto novo, e o Governo está a perceber que é uma má ideia e, portanto, está a ver agora como é que arranja forma de se desenvencilhar desta ideia. Considera que é uma má ideia? Eu acho que é uma má ideia estarmos, nesta altura, a concentrar a nossa discussão em saber como é que vamos buscar mais dinheiro aos impostos. Porque isso representa um travão para o crescimento da economia, gera instabilidade para os investidores, cria, sobretudo para o investimento externo, mas para o investimento nacional também, algum receio de que os planos que se fazem possam vir a ficar comprometidos com as necessidades de financiamento do Estado, que agrava os impostos sem critério. O facto de haver partidos ligados à maioria que expressam publicamente uma espécie de intenção de saque sobre quem faz acumulação para investir, quem poupa para investir ou para gastar mais tarde, é perturbador e, portanto, tudo isso eu creio que é um cenário que tem estado a limitar as nossas possibilidades de recuperação e que manifestamente está a retrair a economia. Ora, nós precisamos do contrário. A importância não devia ter sido tratada assim. Não, eu acho, em primeiro lugar, que Portugal não devia estar nesta fase a fazer uma discussão sobre que impostos agravar para resolver os problemas do déficit. Porque essa fase, creio eu, já devia estar ultrapassada. Devíamos estar concentrados em saber como é que a nossa economia pode, com estabilidade, crescer, gerando naturalmente mais receita fiscal, porque uma economia a crescer gera mais receita, como gera mais rendimentos para aqueles que fizeram os seus investimentos e, com isso, poder ter mais disponível para gerar novos postos de trabalho e gerar mais rendimento, seja para quem investiu, seja para quem trabalha. Se me permite, eu gostava só de acrescentar uma coisa sobre esta visita que aqui fiz e que acho que é importante. Nós estamos em vésperas da Web Summit a ter lugar em Portugal, que é, como sabem, um evento muito importante em todo o mundo, que canaliza muitos empreendedores, muitas startups, empresas que estão a começar a sua vida e que estão associadas a processos de crescimento mais rápido da economia com valor acrescentado. E é muito importante para Portugal, foi muito importante que tivéssemos conseguido atrair a Web Summit para cá, mas é muito importante também valorizar os próprios empreendedores portugueses. Nós precisamos de atrair muita gente de fora, mas precisamos também de reforçar um bocadinho as condições para que estas empresas possam florescer em Portugal com melhores condições. E este é um dos exemplos, neste caso, um exemplo de base tecnológica, em que nós conseguimos fazer uma melhor ligação entre aquilo que é a ciência que é produzida na universidade e que é retransmitida na universidade e que depois, antes de passar diretamente para a área económica, digamos assim, para as empresas, precisa de ter algum impulso, alguma organização, sobretudo para quem tem talento, mérito nos projetos que está a desenvolver, mas não tem condições para fazer um grande investimento inicial. E neste caso o Taco Spark tem aqui uma incubadora de base tecnológica que tem tido bastante sucesso, mas há outros exemplos em Portugal, mas esses exemplos precisavam de ter mais expressão ainda. E eu espero, era isso que gostaria de rematar, que na fase em que estamos a viver, em que precisamos de acrescentar mais valor à nossa economia, em que precisamos de alguma forma, pôr a render o investimento que se tem feito no avanço da universidade, da ciência em Portugal, que este tipo de experiência possa ser aumentado, possa ser, de certa maneira, reproduzido noutras circunstâncias no nosso país, de modo a que todos aqueles que sentem que podem
mais rapidamente pôr o seu talento em contacto com a economia e com a criação de emprego e com a criação de rendimento, tenham melhores condições para o poderem fazer, dentro de um princípio social-democrata, que é este. Hoje, sem este tipo de equipamento, de estrutura, o que as pessoas nessas condições podem pensar é que, se tiverem uma família com meios, com recursos que possam oferecer garantias aos bancos quando vão pedir financiamento, que a família, de alguma maneira, lhes possa valer para que os seus projetos possam andar para a frente. Mas, justamente, o que nós queremos, porque nem sempre rendimento e riqueza e talento e mérito andam casados, é que as pessoas que têm boas ideias, boa preparação, mesmo que não venham de famílias com grandes rendimentos, possam pôr a render na economia o seu talento e possam, junto da sociedade, valorizarem-se como é desejável. E, portanto, na véspera da Web Summit, queria ajudar a realçar o que de bom em Portugal já se faz para que talento português, empreendedores portugueses possam ter melhores oportunidades numa economia que nós queremos que não ande sempre a discutir mais impostos, mais esbulho fiscal, mas que possa, de facto, acrescentar rendimentos a todos e rendimentos que o Estado depois possa redistribuir da melhor maneira. Obrigado.